Bem-vindo ao Minutos de Sabedoria. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira. Vamos juntos navegar por momentos de reflexão na Palavra de Deus. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Justiça pela fé, na prática. Ora, como devemos reagir a isto? Iremos pecar para satisfazer nosso coração e ver até onde podemos tirar proveito da graça de Deus? Que pensamento terrível! Como poderíamos nós, que morremos para o pecado, continuar vivendo no pecado por mais um minuto sequer? Vocês se esqueceram de que todos nós que fomos batizados em Jesus Cristo estávamos participando de sua morte justamente por meio daquele ato? Com ele morremos e fomos sepultados no batismo, a fim de que, assim como ele foi ressuscitado dentre os mortos por aquela esplêndida manifestação do poder do Pai, nós também ressuscitemos para a vida em um nível totalmente novo. Se de fato participamos de sua morte, também participaremos de sua ressurreição. Jamais nos esqueçamos de que nosso velho eu morreu com ele na cruz para que se destruísse a tirania do pecado sobre nós. Pois pode-se afirmar com segurança que uma pessoa morta está livre do poder do pecado. Se estávamos mortos com Cristo, podemos crer que estaremos vivos com ele também. Podemos estar certo de que o Cristo ressurreto jamais morrerá de novo. A morte não pode mais dominá-lo. Ele morreu uma vez por causa do pecado e vive eternamente para Deus. Da mesma forma, olhem para si mesmos como estando mortos para a atração e o poder do pecado, mas vivos para Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, não deixem que o pecado estabeleça algum poder sobre seus corpos mortais, fazendo com que lhe cedam aos desejos ardentes. Nem entreguem os membros de seus corpos para serem, por assim dizer, armas do mal a serviço dos propósitos do diabo. Todavia, como homens libertados da morte certa, coloquem-se nas mãos de Deus como armas do bem a serviço dos propósitos divinos, pois o pecado jamais poderá dominá-los. Vocês já não vivem sob a lei, mas debaixo da graça. O novo serviço substitui totalmente o antigo. Que faremos agora? Continuaremos pecando por não termos mais nenhuma lei para nos condenar e vivermos sobre a graça? Nunca! Pensem no que isso significa. Vocês pertencem ao poder ao qual escolheram obedecer, quer tenham sido o pecado, cuja recompensa é a morte, ou Deus, a quem obedecer significa receber a recompensa da justiça. Graças a Deus, pois vocês, que antigamente eram servos do pecado, reagiram com honestidade ao impacto do ensino de Cristo, quando sofreram sua influência. Então, livres de servir ao pecado, ingressaram no serviço da justiça. Faço uso de uma ilustração do dia a dia, porque dessa maneira a natureza humana compreende a verdade mais facilmente. No passado, vocês entregaram voluntariamente seus corpos ao serviço da depravação e da impiedade, para atender aos propósitos do mal. Por isso, entreguem-se agora ao serviço da justiça, com o propósito de se tornarem verdadeiramente bons. Pois quando eram empregados do pecado, vocês não tinham nenhuma obrigação para com a justiça. Contudo, que tipo de colheita vocês tiveram com aquelas coisas cuja simples lembrança hoje os envergonha? No final das contas, tudo aquilo só significa uma coisa: morte. Mas agora que estão livres do pecado e empregados por Deus, vocês não têm nenhuma obrigação para com o pecado e colhem os frutos de terem sido tornados justos, enquanto no final da estrada há vida para toda a eternidade. O pecado paga os seus servos. O salário é a morte. Mas Deus dá àqueles que o servem
Seu presente gratuito é a vida eterna por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que você ouviu faz parte do livro Cartas para Hoje, de J.B. Phillips, uma paráfrase da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Eu sou o pastor Marco Antônio Pereira e este é o programa Minutos de Sabedoria.